vim aqui porque eu tenho problemas, eu tenho. Eu não vim aqui porque eu tenho dores, eu tenho. Eu não vim aqui porque eu tenho sonhos, eu tenho. Mas em primeiro lugar é o reino de Deus, eu amo. Você tem que dizer isso para os seus medos, você tem que dizer isso para as suas dores, você tem que dizer isso para a sua ansiedade, senão você vai parar de crescer. Porque se Deus não der o que você quer no tempo que você quer, você vai ficar triste. Se Deus não quer fizer o que você quer que Ele faça, você vai achar que Ele te abandonou. Agora, se você amá-lo acima das coisas, se você amá-lo acima das necessidades, se você amá-lo acima das circunstâncias, se você amá-lo acima da sua renda, se você amá-lo acima do seu filho, se você amá-lo acima do seu marido, ainda que Ele não cure, ainda que Ele não liberte, ainda que Ele não transforme, você será um rolo compressor, que ninguém vai parar o que Deus começou na sua vida. Deus não está atrás de crentes que barganhem, Deus está atrás de crentes que se entreguem. Entregue-se ao Senhor, confia nele, você nunca vai parar de crescer. José cresceu na cisterna, José cresceu na casa de Potifar, José cresceu na prisão, batiam nele, e ele crescia, injuriavam ele, caluniavam ele, ele crescia, esqueciam ele, injustiçavam ele, e ele crescia, porque nunca ele colocou o amor de Deus abaixo do ódio das pessoas. Tem gente que te odeia, tem gente que não vai com a tua cara, tem gente que gostaria que você tivesse morto, tem gente que olha para você e quanto pior melhor, mas manda lamber sabão, porque é o amor de Deus que me sustenta. Eu não preciso que gostem de mim, eu não preciso que me aplaudam, eu não preciso que estendam um tapete vermelho, eu não preciso que me beijem, eu não preciso que gostem da minha família, eu não preciso que batam palma, que me mandem WhatsApp. O que eu preciso é um cantinho para levantar minha mão e gritar para o mundo todo ouvir: Jesus é o Senhor da minha vida. Aí sim, Provérbios 4:18. Você que está online, preste bastante atenção, deixe que a palavra pegue você, leve a sério o que você vai ouvir aqui. Diz assim: a vereda do justo é como o sol, como a luz, em algumas versões diz a luz da alvorada ou a luz da aurora, que brilha cada vez mais até a plena claridade do dia. Vamos ler juntos no 3, na versão aqui do painel? 1, 2, 3. A vereda do justo é como a luz da alvorada, que brilha cada vez mais até a plena claridade do dia. Feche os seus olhos. Espírito Santo, nós pedimos, fala conosco, nos preencha, nos avive. Nós não podemos nos acostumar com a tua palavra, e nós queremos com muita humildade te ouvir. Tira do nosso meio a arrogância, a prepotência de achar que já sabemos, que já conhecemos. Dá-nos um coração de aprendiz, um coração desejoso a crescer, porque eu sei que há um poder na tua palavra. É o que eu te peço em nome de Jesus, amém. Todos nós crescemos e temos bons momentos na nossa vida. Tem cantores, por exemplo, que tiveram um tempo, um auge, uma música, eles se renderam muito dinheiro, eles fizeram vender muitos CDs, quando na época existia CD ainda, né? Mas pararam no tempo. Existem ministérios, igrejas, por exemplo, que marcaram uma época no Brasil, marcaram uma estação e depois sumiram. Existem atores de novela que foram os mais bem pagos do Brasil e hoje muitos passam necessidades. O desafio não é crescer. Todos nós podemos ter bons momentos, boas fases. O grande desafio é como que eu continuo crescendo sempre? Como que eu continuo em cada fase da vida? É claro, a gente envelhece, mudam-se as prioridades, o corpo ele vai se adaptando ao cansaço, mas como é que eu consigo crescer em todas as estações? Porque eu acredito que se Deus não me levou, é porque alguma coisa eu ainda tenho que fazer. Se Deus não me recolheu, para alguma coisa eu presto. O grande desafio é, como é que eu não vou apagar? E a gente percebe, no meio da igreja,
pessoas que tiveram momentos brilhantes, momentos maravilhosos com Deus, com seus dons, com seus talentos, com sua família, e de repente estão murchos, murchinho, apagadinho, só vive de lembrança, e de alguma forma se perderam no tempo e pararam de crescer. Salomão vai dizer que a vereda do justo, o caminho do justo, é como a luz da aurora, é aquele sol que nasce lá atrás das montanhas, devagarzinho, sutil, mas que vai rompendo a escuridão da madrugada, vai soltando os seus primeiros raios, e ele vai crescendo, 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 até estar a pino, ou seja, meio-dia, e aí ele torna o dia perfeito, ou seja, ele consegue dissipar todas as trevas. O caminho do justo não é um caminho de oscilações, mas é como a luz da aurora, que cresce, 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 cresce. Não estou falando que não vão ter lutas, mas cresce. Eu não vivo de fases, eu cresço, cresço. E isso é tão difícil hoje. Há pessoas que a gente olha e fala, meu Deus, o que você fez da sua vida, cara? O que você fez? Você está completamente desfigurado. Você está completamente morto. Você está apático. E eu fiquei orando a Deus, porque eu, Diego, como pai, como pastor, eu sei que nem sempre eu vou ter a vitalidade de estar aqui no altar. E eu sei que em algum momento eu vou ter que passar o bastão. Não espero morrer no púlpito. A hora que eu tiver que passar o bastão, eu passo o bastão, eu não tenho nenhum problema. Eu sei que em alguns momentos eu vou ter que adaptar o meu ministério, mas eu espero que seja lá o que eu tiver que fazer, seja nos bastidores, seja aqui, seja em outro lugar, mas eu espero crescer. Eu não quero ser um peso para ninguém, eu não quero ser um fardo para ninguém, eu não quero ter uma fase da minha vida que eu simplesmente não acorde por nada, que eu não tenha um objetivo, que eu não tenha um sonho, que eu não tenha algo. Eu espero morrer pelo menos com alguma esperança de ainda realizar alguma coisa na minha vida, porque é isso que a Bíblia diz, o caminho do justo é como a luz da aurora, cresce, cresce, cresce e cresce, é o que a Bíblia diz. E a pergunta é, por que que alguns estão morrendo? Você olha e você fala, meu, eu tenho dó dessa pessoa, eu tenho dó. Você já perguntou se alguém tem dó de você? Já parou para pensar se alguém sente piedade por você? Você não acha que isso é horrível? Quando alguém olha para nós e fala, meu Deus, tadinho, coitado dele, meu Deus. E eu me pergunto, o porquê? Por que que simplesmente nós paramos de crescer? Por que que nossa vida estaciona? E os anos vão passando, vazando pelos dedos. A gente olha para si mesmo e fala, eu sou a mesma pessoa há 5 anos, há 10 anos. Você olha, a pessoa mora no mesmo lugar, não tem nenhum problema morar no mesmo lugar, mas a casa é da mesma cor, é o mesmo carro, são as mesmas conversas, são as mesmas desculpas, são as mesmas reclamações, são as mesmas dores, é o mesmo bico de papagaio, é a mesma conversa, é a mesma desculpa, nada muda. O mundo está em evolução, e aí quando você se dá conta, você ficou para trás. E Deus me contou, na minha reflexão, porque eu não quero parar de crescer. Eu não estou falando de dinheiro, eu não estou falando de fama, eu estou falando de ser útil. Crescer é ser útil para a minha família, ser útil para a obra de Deus, ser útil para os planos do meu Deus. Eu quero ser útil. Se eu vou ganhar mais ou menos, eu quero ser útil. Se eu vou morar numa casa maior ou menor, eu quero ser útil. Eu quero que Deus olhe para mim e diga, você é útil, e não peso. E eu quero te dar aqui, rapidamente, algumas coisas do porquê a gente para de crescer. A primeira delas, por causa do sucesso no passado. É a primeira. Muitos pararam de crescer porque tiveram um ápice na sua vida, um sucesso na sua vida, uma experiência no passado, e você fixou os seus olhos nela e não fez mais nada depois daquilo. Você teve uma vitória, você teve um ganho,
Você teve uma experiência brilhante, você foi batizado com o Espírito Santo, você chegou num momento que você fala, eu consegui o que eu sonhava, e simplesmente você se acostumou com aquela experiência de ontem, cruzou os braços e queimou toda a gordura daquela experiência e não sobrou nada. Você não pode esquecer que a colheita de hoje não foi plantada hoje. Sabe essa igreja maravilhosa que você congrega hoje? Sabe essa igreja linda que você está vendo? Ela não foi plantada em 2023. Ela começou a ser plantada em 2008. Muita coisa que nós estamos colhendo aqui, e talvez você fala, nossa, o pastor Diego é uma bênção, mas é sortudo, hein? Deus foi generoso com ele é um iluminado. Você não tem que me ver hoje, você tem que me ver em 2008. Não queira me conhecer agora. Se você me conhecer agora, você vai achar que eu sou sortudo. Você vai achar que Deus olhou para mim e falou, você é iluminado. E você vai achar que o que eu tenho, o que nós construímos aqui foi fácil. Você tem que me olhar em 2008. Você tem que me conhecer lá, eu e Carla. Carla na calçada, sentada com as crianças no meio de uma barraca, e eu pregando lá de um banheiro. Trancávamos a igreja, fazíamos campanha no Singapura. Você tem que olhar lá. Quando eu tive que sair da minha empresa, no auge, não é agora. Só que qual é o problema? É maravilhoso estar aqui, e nós estamos colhendo. Só que se eu me embebedar do que está acontecendo aqui, a colheita acaba. Então eu preciso colher o que nós plantamos, e junto com o que nós estamos colhendo, que plantamos anos atrás, eu preciso plantar o que vou colher onde? Nos próximos anos, porque essa colheita tem hora para acabar. Toda colheita termina. E se você se embriagar com a colheita e não plantar junto com a colheita, uma hora a colheita acaba e você some. Some, e eu me pergunto, quantos aqui sumiram? Sumiram, espiritualmente. É por isso que eu tenho pavor de congresso, tenho pavor de conferência, tenho pavor de eventos grandes. Por quê? Porque todo mundo se reúne e faz aquele final de semana do evento ser o melhor final de semana da igreja. Todo mundo trabalha, todo mundo ensaia, todo mundo compra beca, todo mundo se organiza. Quando termina aquele evento, o próximo culto depois do congresso, da conferência, congresso de irmã, congresso de jovem, congresso de criança, é uma derrota. Por quê? Porque as pessoas se embriagam e acham que podem descansar. Por isso que aqui na Lírio nós falamos que todo culto é um grande culto. E qual é o melhor culto? É o próximo. Por quê? Porque nós terminamos o culto daqui e eu não vou para casa dizendo, uau, que maravilha. Não, eu já estou pensando na quinta B-Power, e depois eu estou pensando no outro domingo, e depois eu estou pensando na outra quinta B-Power, e depois eu estou pensando de novo. Por quê? Porque eu preciso colher e plantar, colher e plantar. E eu me pergunto aqui, quantos colheram? Sim, você foi um grande trabalhador, sim, você foi um grande profissional, parabéns para você, você fez algo incrível. Mas você não poderia ter parado de plantar. Você não poderia ter parado de plantar. Parabéns para você que traz seu filho na igreja, mas você não poderia ter parado de plantar na vida do seu filho. Parabéns para você que tem um casamento incrível, mas você não poderia parar de plantar. Eu não posso me acostumar com o sucesso de ontem, porque se eu me acostumar com o sucesso de ontem, eu vou parar de crescer. Por que as empresas falem? Por que as empresas quebram? Por que as pessoas empobrecem? Porque elas param de plantar. Porque elas se embriagam com o sucesso. Por que as igrejas se esfriam? E daqui a pouco tem um monte de fofoqueiro na igreja, um monte de gente que se reúne não para buscar Deus, mas para um cuidar da vida do outro, porque em algum momento nós recebemos o poder de Deus e não fizemos mais nada. Você sabe como é que a Lírio vai acabar? Como é que a Lírio quebra? Se eu e você acharmos que chegar até aqui é o objetivo. Por que vira e mexe eu invento alguma coisa? Por que vira e mexe a gente vai ter que comprar alguma coisa, quebrar uma parede? Porque nós não podemos parar de plantar.
Nós não podemos nos embriagar com o sucesso de ontem, porque Deus ainda não terminou. O melhor sempre está por vir. Eu sei que alguns aqui estão querendo um travesseiro e um sofá, e Deus está dizendo: se você quiser conforto, você vai parar de crescer. Conforto e crescimento não andam juntos. Quem quer conforto para de crescer, e quem quer crescer perde o conforto. Você escolhe qual você quer. Eu quero crescer como o sol da alvorada. Eu quero que a presença de Deus aumente na minha vida. Eu quero ainda beber mais do rio de Deus. Então, em nome de Jesus, sai desse leito, sai dessa cama, sai dessa desculpa, vira o disco e vai viver o que Deus tem para você. Vai viver. As pessoas param de crescer porque a gente acha que cumpriu um bom trabalho. A gente quer que as pessoas nos elogiem. A gente quer que as pessoas nos reconheçam. A gente quer viver da gordura de uma boa estação. Fique na sua, meu irmão. Vai fazer o que tem que fazer. Vai olhar para frente. Se você foi usado por Deus ontem, as pessoas chegam com os seus currículos. Seu currículo não vale nada se você não for alguém hoje. Seu currículo não vale nada. Nada, 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 nada. A Bíblia diz que aquele que está em pé, cuide-se para que não caia. Se você subiu ao Everest, parabéns para você. Se você foi um homem usado por Deus, parabéns. Você tem que plantar agora. E eu pergunto: quantos pararam de crescer porque pararam de plantar para viver de história? Deus não quer saber das suas histórias. Deus quer saber das suas sementes. Volte a plantar na sua família, volte a plantar no seu ministério, volte a plantar nos seus dons, volte a plantar na sua casa, volte a plantar no seu trabalho, volte. A segunda coisa, porque a gente para de crescer, é porque nós nos afastamos do corpo de Cristo. A Bíblia diz em Salmo 92, versículo 12, diz que os justos florescerão como a palmeira e crescerão como o cedro do Líbano. Onde que eles vão crescer? Plantados na casa do Senhor, florescerão nos átrios do nosso Deus, mesmo na velhice. Aí o que eu falei: eu estou velho. Velho é o capeta. Mesmo na velhice, o que vai fazer? Vai encher o saco dos outros? Não. Mesmo na velhice darão fruto e permanecerão o quê? Eu quero ser um velho viçoso e verdejante. Quem quer? Quem quer ser um velho viçoso e verdejante? Para proclamar o quê? Que o Senhor é justo. Ele é a minha rocha e nele não há injustiça. Como é que eu me torno alguém que cresce, plantado na casa do Senhor? Hoje existe um descompromisso com a igreja. Antigamente as pessoas levavam mais a sério. Hoje a gente vai quando dá, a gente faz o que quer, a gente desigreja, fica desigrejado, não leva a sério. Mas a promessa é: aquele que floresce como a palmeira e cresce como o cedro do Líbano, é aquele que é plantado na casa do Senhor. A promessa quando você está conectado a uma igreja, a promessa quando você pertence ao reino, planta raízes. Não é ficar pulando de galho em galho, não é vir para a igreja como um cliente. Não quero compromisso, eu não vou dizimar, eu não vou ofertar, eu não vou dar satisfação ao pastor, eu vou lá, assisto o culto. Não, é maravilhoso visitar, mas chega uma hora que eu tenho que fincar raízes. Eu tenho que entender que o melhor lugar para estar é na casa de Deus. Eu tenho 40 anos, e há 40 anos eu entendo. Se tem uma coisa que eu entendo, é a igreja, porque há 40 anos eu pertenço à mesma igreja e congrego há 40 anos ininterrupto. Foi na casa de Deus que eu fiz as minhas melhores amizades. Foi na casa de Deus que eu encontrei minha esposa. Foi na casa de Deus que eu estou criando minhas filhas. Foi na casa de Deus que eu aprendi a palavra. Foi na casa de Deus que eu me tornei uma pessoa decente. Foi na casa de Deus que eu recebi valores. Foi na casa de Deus que eu aprendi a dizer não para o pecado. Foi na casa de Deus. A segunda casa sempre foi a igreja. Eu fui criado pelos meus pais na igreja. Foi na casa de Deus que eu enfrentei minhas maiores batalhas. Foi na casa de
de Deus que eu aprendi a derramar minhas lágrimas quando eu não tinha mais força. Nos momentos mais difíceis da minha vida, eu os enfrentei na casa de Deus, dentro de um culto, ouvindo uma palavra, cantando um louvor. E é por isso que eu estou em pé aqui hoje, porque primeiro Deus, segundo a minha família, e terceiro a casa de Deus. Foi na casa de Deus que eu curei as minhas dores. Então, em nome de Jesus, você que fala: pastor, eu vou para a igreja, mas não quero compromisso, eu vou para a igreja, mas eu não sei se vou firmar, não. Então você se prepare para ter momentos de oscilação, porque quem cresce como a luz da aurora, finca raízes na casa de Deus. Eu sou crente sim, eu sou servo de Deus sim, eu frequento sim, eu dizimo sim, eu levo meus filhos para a igreja sim, eu saio 5 horas da manhã para ir para a igreja sim, eu vou. Vão dizer que sou beato, vão dizer que eu sou meio fanático, problema deles. Eu sei as guerras que eu enfrento. Domingo é dia de cultuar, quinta-feira é dia de cultuar. Se o diabo está tentando enfraquecer a sua fé, é porque Satanás quer que você tenha uma vida volúvel, ele quer que você tenha uma vida jogada às traças. Mas eu estou pregando aqui a palavra de Deus. Eu serei como o cedro no Líbano, eu serei como a palmeira, porque eu estarei plantado na casa do Senhor. Eu não sei se eu vou para o shopping, eu não sei se eu vou para Paris, eu não sei se eu vou para Israel, mas eu estou na igreja, na casa de Deus eu vou estar. Eu vou envelhecer e eu serei viçoso e eu serei alguém especial. Eu creio. Eu vou estar na casa de Deus. Casa de Deus. Casa de Deus. Primeira coisa, lembra do que eu disse a primeira coisa? Quem lembra? Já esqueceu? Hã? Primeira coisa para você crescer: não viva com uma experiência do passado. Segunda coisa, qual é? Esteja plantado na casa de Deus. Terceira coisa, no pique, para você continuar crescendo: não perca o primeiro amor. Não perca o primeiro amor. Fala: eu não posso perder o primeiro amor. Mateus 6,33: buscai primeiro o reino dos céus, ou o reino de Deus, e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Perder o primeiro amor é perder o amor de Deus, o valor quantitativo e qualitativo do reino de Deus. É quando eu ofereço menos qualidade e quantidade. Será que a gente não está perdendo a entrega na quantidade e na qualidade? Nos tornando pessoas cada vez mais pobres diante de Deus? Buscar o reino de Deus é dizer não para um monte de coisa. Dizer não, eu vou servir. Eu não vou nesse espaço, eu não vou fazer tal coisa, eu não vou me permitir esse tipo de prática, porque o reino lhe devolverá o amor. O amor não vem de uma amizade. Não me diga que porque você está animadinho com uma paquera, que você tem o primeiro amor. Não me diga porque você está no GC e tem um grupo de amigos aqui na igreja, que você tem o primeiro amor. Primeiro amor não tem a ver com pessoas. Primeiro amor tem a ver com você e Deus, Deus e você. Não existe triângulo amoroso espiritual. Não existe. Ai, graças a Deus eu tenho um anjo de carne na minha vida que está me animando. Tolo! Não me diga que você, porque você está feliz com a igreja, você tem o primeiro amor. Primeiro amor é você e Deus. Primeiro amor é sobre Jesus. É sobre estar num deserto e estar bem. É sobre como Jesus, é como João Batista, que pregou no deserto, foi incompreendido, riram dele, nunca recebeu um aplauso, foi preso e nem o primo dele, Jesus, foi visitá-lo. E vai me perguntar se ele morreu em depressão. Ele não precisava de um lugar, porque o amor, quando você tem o primeiro amor, você é como aquela paixão avassaladora. Você vê além das circunstâncias, além da dificuldade. É como aquele adolescente besta que se apaixona e faz o que tem que fazer para ver a namorada. Ele faz o que tem que fazer, ele arruma dinheiro, ele
vai fazer, ele compra chocolate. Por quê? Porque aquela paixão o transforma, o impulsiona, o fortalece. O primeiro amor é assim, é quando você vê que Jesus é tudo o que você precisa, e você não liga para a cara feia, e você não liga se vai servir no banheiro, no estacionamento, ou se você nem vai servir. Você não se preocupa com coisas fúteis, você não quer saber a opinião dos outros, é você e Deus, Deus e você. Então, em nome de Jesus, não dê lugar para as pessoas que é do Senhor, não dê lugar ao homem que é o do Senhor. Moisés esteve na presença de Deus no meio de um deserto. Não é o lugar que determina a sua bênção, é o primeiro amor. E tem gente sem Deus vivendo em palácio morto, tem gente sem Deus que ainda prega, canta, toca, dança, serve, e vem para a igreja porque se acostumou, e vem para a igreja porque não tem mais nada para fazer, ou vem para a igreja porque tem dores. Não, eu não vim aqui porque eu tenho problemas, eu não vim aqui porque eu tenho dores, eu não vim aqui porque eu tenho sonhos, eu tenho, mas em primeiro lugar é o reino de Deus, eu amo. Você tem que dizer isso para os seus medos, você tem que dizer isso para as suas dores, você tem que dizer isso para a sua ansiedade, senão você vai parar de crescer. Porque se Deus não der o que você quer no tempo que você quer, você vai ficar triste. Se Deus não quer fizer o que você quer que Ele faça, você vai achar que Ele te abandonou. Agora, se você amá-lo acima das coisas, se você amá-lo acima das necessidades, se você amá-lo acima das circunstâncias, se você amá-lo acima da sua renda, se você amá-lo acima do seu filho, se você amá-lo acima do seu marido, ainda que Ele não cure, ainda que Ele não liberte, ainda que Ele não transforme, você será um rolo compressor, que ninguém vai parar o que Deus começou na sua vida. Deus não está atrás de crentes que barganhem, Deus está atrás de crentes que se entreguem. Entregue-se ao Senhor, confia nele, você nunca vai parar de crescer. José cresceu na cisterna, José cresceu na casa de Potifar, José cresceu na prisão, batiam nele, e ele crescia, injuriavam ele, caluniavam ele, ele crescia, esqueciam ele, injustiçavam ele, e ele crescia, porque nunca ele colocou o amor de Deus abaixo do ódio das pessoas. Tem gente que te odeia, tem gente que não vai com a tua cara, tem gente que gostaria que você tivesse morto, tem gente que olha para você e quanto pior melhor, mas manda lamber sabão, porque é o amor de Deus que me sustenta. Eu não preciso que gostem de mim, eu não preciso que me aplaudam, eu não preciso que estendam um tapete vermelho, eu não preciso que me beijem, eu não preciso que gostem da minha família, eu não preciso que batam palma, que me mandem WhatsApp. O que eu preciso é um cantinho para levantar minha mão e gritar para o mundo todo ouvir: Jesus é o Senhor da minha vida. É isso que eu preciso, é isso.